Crianças, celebridades sempre existiram. De Balão Mágico a Larissa Manoela, as gerações passam, mas o sucesso infantil, com o plus das redes sociais, ganha ainda mais destaque. Ao produzir e monetizar conteúdos, esses talentos mirins conseguem visibilidade e, consequentemente, muito dinheiro. O caso que chamou a atenção do Brasil nos últimos dias foi o da atriz e cantora Larissa Manoela, que revelou abrir mão de toda a sua fortuna acumulada em 18 anos de carreira após desentendimentos com os pais, que cuidavam do seu patrimônio. Outra descoberta da famosa foi a de que ela tinha direito a apenas 2% dos rendimentos de sua empresa. Diante do caso, o sinal de alerta sobre a gestão de bens e o trabalho envolvendo artistas mirins foi aceso. Muitas dúvidas começaram a surgir. Para falar sobre o tema, a gente recebe aqui o advogado especialista em Direito da Família e Sucessões, Dr. Eduardo Ribeiro. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos vocês que estão em casa. Uma honra poder participar do seu programa. Doutor, primeiro é importante saber o que diz a lei quanto à gestão do dinheiro conquistado por filhos menores de idade. Olha, Jaqueline, é importante que a gente faça, antes de tudo, um alerta que, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é proibido o menor de 16 anos trabalhar. Sim. Se ele fizer alguma participação, seja numa novela, num evento artístico, num comercial, vai ser necessário aí um pedido judicial e aí cada juiz, com base na região que aquela criança mora, ao procurar a justiça, a intervenção do Poder Judiciário, aí o juiz subjetivamente vai autorizar ou não a participação de uma criança. Então nós não podemos considerar aqui um trabalho como se dá com aqueles que são maiores, que têm a plena capacidade civil. Então, Perfeito. O menor de idade, a criança, ela pode participar, contribuir artisticamente, desenvolver sua capacidade, a sua arte, desde que sejam resguardados os seus direitos e protegidas todas as fases necessárias para o seu desenvolvimento intelectual, social e familiar. Perfeito. É importante fazer esse alerta e faço esse alerta porque você é minha colega, é operadora do direito também, mas as pessoas que estão em casa às vezes ficam só, se o pai liberar, pode. Não é desse jeito. Para poder contribuir, ter ganhos financeiros e poder atuar, vai ser necessário sim uma intervenção do Poder Judiciário para que ele autorize e que seja totalmente expresso qual será o ramo, qual será a atividade que essa criança vai ser vinculada. A partir daí, a gente já vai para o caso. No caso dela, um trabalho artístico, desde criança, e vários artistas mirins também, que estão diante de situações parecidas com o caso da Larissa Manoela, E no caso dela, foi ligado aquele sinal de alerta diante da suspeita, de mau uso do dinheiro. E aí, nesse caso, se for comprovado que houve mau uso, malversação do dinheiro, eles podem ser penalizados? Olha, Jaqueline, de acordo com o entendimento do STJ, a administração dos pais sobre o patrimônio dos filhos, ela não é ampla. Há uma exceção no que diz respeito a uma possível ação de prestação de contas. Sim. Veja bem, antes da gente trazer a discussão, há um vácuo legislativo, Jaqueline, e esse vácuo legislativo não delimita quais seriam as condições para que uma criança participe, por exemplo, de uma sociedade, de uma empresa, por exemplo. Num caso específico, que tomou uma repercussão nacional, inclusive na última terça-feira, foi protocolado um projeto de lei que faz uma alteração totalmente, a meu ver, que estou na militância do direito de família, totalmente prudente e que protege os direitos dos menores. Qual é a ideia do projeto de lei que vai tramitar na Câmara dos Deputados? Já foi, inclusive, protocolado na última terça, conforme eu disse há pouco. A ideia desse projeto é que, ao abrir uma sociedade, os pais vão lá, há uma autorização inicialmente do juiz para que ela possa contribuir, conforme eu disse no começo. Ao fazer a abertura de uma empresa,
e a participação da empresa, que o Ministério Público, como fiscal e protetor, não só das crianças, mas também dos idosos, né, dos adolescentes também, que o Ministério Público confira quais são os termos desse contrato social, Sim. da abertura dessa empresa, para justamente ter um amparo de um terceiro, digamos assim, né, na linguagem mais crua, de um terceiro para que monitore quais serão essas ações. Porque é importante que a gente diga que o menor ele é vulnerável. Sim. Né? Ele é vulnerável. E nós precisamos também analisar a partir do momento que a criança está ali. As redes sociais nós sabemos do poder de envolvimento. Mas será que está sendo respeitado o momento que ela precisa brincar, que ela precisa se cuidar, que ela precisa estudar? Será que está sendo respeitado? Porque quando você é um artista de uma proporção, por exemplo, como a Larissa Manoela, que faturou contratos milionários, né? Então provavelmente ela vem trabalhando muito, né, durante todos esses anos da sua vida. Então é importante que tenha essa fiscalização. E o projeto de lei trata justamente disso. Agora você tem o poder familiar sobre o menor? Tem. Mas se você vai abrir, se você vai fazer um investimento na carreira artística dele, você precisa prestar contas ao Poder Judiciário, à fiscalização do Ministério Público, para que seja claro quais serão os caminhos que serão adotados. Sim. Nesse caso, sendo o patrimônio administrado pelos pais, configura-se um patrimônio familiar de alguma forma? Sim, porque o Código Civil, a regra atual, e é aquilo que eu falei há pouco, há um vácuo legislativo em dois sentidos. Há um vácuo legislativo sobre a administração dos bens e há um vácuo legislativo também se o pai pode ganhar para manter esses bens. Por quê? Porque pelo Código Civil, a criança ela é detentora do bem, certo? Ela ganha os frutos do trabalho ali, da contribuição artística, ela ganha um determinado valor. O que compete ao pai? Não pode transferir do nome da criança. Por exemplo, comprou um imóvel, frutos daquela participação numa novela. Comprou um apartamento, por exemplo. O imóvel vai ser comprado no nome da criança, correto? Aquele valor de 1 milhão, por exemplo, para um imóvel, deve ser mantido? Deve. Mas o uso do imóvel é da família. Então, o pai ele é usufrutuário, certo? Tanto o pai quanto a mãe. Então, o vácuo legislativo é justamente nesse sentido. Mas se eu passei vários anos da minha vida dedicado somente à carreira do meu filho, né? E aí eu não tive uma percepção de lucro sobre essa fase, porque tudo está no nome dele. Aí também tem o outro ponto, que aí a gente vincula a questão da Larissa. A gente sabe que pela legislação eles poderiam ter colocado 98% para o pai e para a mãe, certo? Como na hora da constituição da empresa. Porque não há uma legislação que fale específica. Olha, você tem que colocar... Então, tem que aqueles dividir 2% que abriu aí essa discussão, né, grande, não está incorreto? Acredito que não. Porque há uma discussão, sim, pela questão da maneira com que o menor é vulnerável. Mas a letra de lei, o que diz o Código Civil, não. Porque na abertura da empresa, os maiores foi que abriram a empresa e colocaram ela como uma participação, com 2%. Mas se a gente deveria ter uma alteração logo após, né, a maioridade, então, por exemplo? aí é importante que a gente esclareça para quem está em casa. Do 0 aos 16 anos, o menor ele tem uma incapacidade para atos da vida civil. Dos 16 aos 18 anos, ele aí já pode ser assistido. E aí a questão da Larissa, ela só veio ter acesso ao que ela tinha e tudo, segundo as informações que ela deu numa entrevista, que todo mundo pode ter acompanhado. Nessa entrevista ela fala que ela não teve acesso e que as informações, inclusive, ela não tinha conhecimento, certo? Então, aí sim, poderia se discutir e fazer um questionamento. Por quê? Porque a partir dos 16 anos, ela deveria estar sendo assistida pelos pais. Todos os passos, tudo que ela assinou, tudo que compõe o seu patrimônio, ela deveria estar recebendo essas informações. Aí, nesse ponto, sim. A partir dos 18 anos, aí não, a vida civil dela é plena, ela pode fazer o que quiser. Perfeito. Inclusive, a partir dos 16, né, com essa assistência, ela poderia ter tido, né, essas informações. Ela poderia, inclusive, dizer como ela gostaria que fosse. Até porque a partir dos 16 anos, segundo ela, já começou a assinar. Então, se ela tinha, né, o poder para poder fazer com que
a assinatura dela valesse para os pais, por que não valeria para ela também? Acho que é importante, né, essa avaliação. Exatamente. E quem acompanha a carreira da Larissa percebe que há um desenvolvimento humano bastante relevante. É uma menina extremamente preparada, capacitada, pelo que a gente acompanha. Então, a meu ver, naquela situação dela, e aí tentando apontar uma saída, os pais poderiam, naquele momento, até por um gesto de gratidão, tudo que aconteceu, porque, sem dúvida alguma, impactou no ambiente familiar. Ela Sim. É uma artista de sucesso, né? Poderiam, inclusive, ter proposto a ela uma emancipação. Sim. Porque aos 16 anos, os pais podem emancipar os filhos, e aí eles podem, inclusive, ter a liberdade para atuar. Gente, é importante que a gente frise, o pai, em regra, ele protege o filho. Só que essa proteção tem que ter um limite, desde que você não fira a autonomia, a dignidade. Porque no caso dela especificamente, eu acredito que o sentimento dela é que ela foi enganada. Que o fruto do seu trabalho, e aí eu não excluo também o trabalho dos pais para manter a carreira Sim. dela, para gerir e tomar conta dela nesse período todo, mas quer queira, quer não, a participação dela com certeza foi de maneira mais vultuosa. Sim, né? Ela que contribuiu, foi fundamental. O resultado, né? Exatamente. Para a manutenção de todo o valor que foi adquirido ao longo dos anos, né? Com o trabalho que ela desenvolveu. E assim, é uma discussão muito grande, né? Porque além de tudo, a gente fica triste pela família, né? Porque a relação entre a família acaba sendo mais vulnerável. E nesse ponto, muitas pessoas opinando, né, falando exatamente sobre a interferência do noivo da Larissa Manoela. Ela começou a buscar tudo isso a partir desse namoro, desse noivado. Também é importante esclarecer que nada tem a ver, né? O noivo, a participação do noivo, se ele opinou, se ele deixou de opinar, juridicamente não vai ter valia nenhuma, né? Não vai ter relevância alguma. Na verdade, a participação do noivo, se é que aconteceu, foi justamente para alertá-la dos seus direitos, né? Porque, veja, você tem uma empresa que oferece lucros exorbitantes e você não tem conhecimento disso, há uma má-fé praticada. Sim. Eu interpreto que há uma má-fé. Sim. Se você pede para alguém assinar um documento, só assine aqui, não confira os termos, um exemplo, porque só tem 2%, por que ela só soube agora? Sim. Né? Tudo deveria ter ficado às claras. Minha filha, nós vamos fazer dessa maneira, porque eu quero deixar uma coisa simbólica para você, para no futuro transferir tudo para você de tal ano. Houve um acordo, né? Houve um acordo, mas não foi o caso dela. Eu vislumbro, no caso, uma possibilidade também de má-fé por parte dos pais. Porque a transparência, né? Ela é fundamental para qualquer relação, Perfeito. Seja ela pessoal, profissional. Doutor, inclusive, né, um outro ponto abordado, a Larissa, ela fez uma gravação, ela colocou, né, as redes sociais acabaram divulgando bastante, foi um tema muito abordado, né, pela relação familiar, pela figura da Larissa Manoela como um grande profissional e por nós acompanharmos o trabalho dela. Ela é uma atriz, é cantora. E aí, o áudio que ela falava, né, com os pais pedindo dinheiro para pequenos itens, né, isso acaba chocando. Como é que uma mulher que tem, né, esse trabalho, hoje com 22 anos, ainda precisa pedir dinheiro como uma mesada, por exemplo? Isso aí foge totalmente, né, do que seria ela ter uma boa manutenção do que ela quisesse, no que diz respeito ao uso do dinheiro dela, né? Exatamente. Tudo que ela ganha, os pais podem aproveitar, sim. Por exemplo, ela recebe um salário de 100 mil reais, um exemplo, e resolve fazer viagens. Sim. Os pais vão com ela, com esse recurso dos 100 mil reais, pode pagar para todo mundo, pode ser utilizado esse valor, porque é da família. Sim. Certo? Só que o que não pode é ela receber 100 mil, os pais viajam e ela fica, Sim. por exemplo. Porque o valor que ela recebe, que é um valor dela, está sendo administrado de maneira com que ela não seja a prioridade. E o Código Civil deixa claro isso, que os pais têm a responsabilidade por administrar, por gerir, por, inclusive, usarem daquele dinheiro, mas eles não podem, por exemplo, fazer negociações que depreciem o patrimônio, doar para alguém, vender, alienar aquele bem, desde que tenha um pedido judicial, uma análise por parte do Ministério Público, que aí, se for para melhorar o patrimônio, aí ele pode fazer o pedido, um alvará judicial nesse sentido. Perfeito. Mas não foi o caso, infelizmente.
Uma última pergunta, doutor, em relação ao abrir mão do patrimônio. Ela disse que abriria mão, deixaria o patrimônio para os pais, porque daqui para frente ela seguiria. Isso é permitido pela lei? Sim. Na verdade, ela pagou, até ela usou essa expressão, que é o preço da paz. Que ela não queria nenhum confronto com os pais e que deixaria isso para trás. Ela pode sim. No momento que ela quer, se ela quisesse, sim, e aquilo que eu falei há pouco da decisão majoritária, né, o entendimento do próprio STJ, de que ela poderia entrar com uma ação para questionar as questões envolvendo o gerenciamento, a administração da empresa, ela poderia ter questionado. Mas se ela não quer, ela vai abrir mão, mas eu tenho certeza que vai reconstruir a vida, porque às vezes é esse mesmo o preço da paz. E aí os pais, mesmo recebendo todo esse patrimônio, ainda pode fazer aquele pedido de ter mesada durante um período determinado? Não vejo espaço para isso. Uma vez que o patrimônio foi constituído por ela, sim, eles administraram, encerrou a relação, ela constituiu uma nova empresa, vida nova para ela, vida nova para os pais. A pensão seria uma possibilidade deles ratearem os valores das empresas. Eles levantaram essa questão, ficariam 50% para ela, 50% para os pais e mais uma mesada. Por quê? Porque os pais percebem que ela tem um ganho mensal e um ganho anual estratosférico, né? Então, ela de maneira mais inteligente, ela resolveu o quê? Não, eu deixo para trás tudo, mas eu vou seguir a minha vida e vou tentar reconstruir. A gente deseja sorte a ela. Verdade, viu? Sorte para Larissa, para todos os artistas mirins, para todos, né? Como a gente citou aqui, não é permitido o trabalho infantil, e isso é importante a gente destacar. O caso dela foi um dos casos, né? Como foi citado aqui pelo doutor, que possivelmente teve a liberação para atuar como trabalho artístico, né? E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. A gratidão é toda minha. Olha aí, gente, pois é um assunto, né, que tomou grande repercussão e a gente abordou aqui essa relação. Espero que vocês tenham compreendido, né? E a gente no final torce para que a família ela possa se restabelecer, né? Fazer com que ela volte a ter uma união.